Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha, levanta-te e atira-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedis na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes sozinho, rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trocar essa toalha daqui, porque engancha da cruz. Coloca outra, adorada. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Marcos 11, 11 a 26. Nós estamos no tempo ordinário agora, acabou o tempo pascal. Os evangelhos é a leitura mais importante. Nós temos a obrigação de ler o evangelho todo dia, os evangelhos. Só ler não, meditar e botar em prática. Tendo sido aclamado pela multidão, a multidão fica aclamando Nosso Senhor. Hoje também, a multidão gosta de aclamar, gosta de louvar, né? De hora para outra, canoniza um ainda. Aquele padre é santo, aquela irmã é santa, não sei o quê. Aí quando o padre faz uma besteira, pronto, aí vira o Satanás. O povo faz assim. O povo faz assim. De hora para outra o homem se torna santo, depois não vale mais nada. Por isso que para mim tanto faz, esse negócio de aclamação, tanto faz. Jesus entrou no templo em Jerusalém. Cada vez que ele entra no templo, tem confusão, porque ele entra em confronto com as autoridades do templo. Jesus não fica calado, ele não era calado, nem covarde. Hoje muitos cristãos são covarde e calado, tem medo de falar. Jesus não tinha não. Jesus entrou no templo em Jerusalém, tipo a catedral aqui, né? Ou Aparecida, e observou tudo, ele via tudo. Também Jesus, ele ficava vendo, ficava de cabeça baixa. Pessoas que têm uma ideia errada de cristão, toda hora de cabeça baixa.
Cristão avestruz não existe não. Ele ficou vendo tudo, vendo quem entrava, quem saía, o que estava acontecendo, o que não estava. Como era tarde, ele saiu para Betânia com os 12. Betânia é onde a cidade dele ficou pouco antes de morrer, na última ceia. Ficava perto de Jerusalém. E aqui diz o evangelista Marcos: Jesus teve fome. Ele era homem, como nós, né? Tinha fome, tinha sede, sentiu medo, sentiu frio, chorou. Chorou quando viu Lázaro morto, né? E já sabia que estava morto. De longe, né, viu a figueira coberta de folha. Estava com fome, viu a figueira, queria comer o fruto. Foi até lá ver se encontrava algum fruto. Estava com fome. Podia pegar? Podia. Hoje, né, se tira aí uma pitomba que não é sua, pode até ser preso, né? Mas podia pegar. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Aí ele falou com a figueira. Quem? Nosso Senhor, que está escrito aqui: que ninguém nunca mais coma dos teus frutos. Segundo Pedro, isso foi uma maldição. Eu estou falando que está aqui, né? Porque o padre está dizendo, eu estou dizendo que está aqui. Mas eu já disse, Jesus amaldiçoou os fariseus. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita. E agora hoje, segundo Pedro, amaldiçoou a figueira. Então maldição existe? Não está vendo não o que ele fez. Existe a maldição. E Jesus está aqui, Pedro vai dizer, né? Quando passava por lá, Pedro disse: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste. Então amaldiçoou. Os fariseus também amaldiçoou. Ele amaldiçoou os fariseus, né? Estou mandando você amaldiçoar ninguém não. Você não é Jesus. Mas a linguagem daqui do evangelho de hoje é essa. E quando a linguagem é essa, eu não procuro disfarçar não. Assim, né, tem padre que pula, nem lê direito, ou então não foi não. Foi, não está escrito. Eu vou dizer o quê? Que não foi? Eu mesmo não. Que ninguém nunca mais coma dos teus frutos. E a figueira secou. Os discípulos escutaram o que ele disse. Aí chegaram a Jerusalém. Voltou para Jerusalém. Entrou no templo de novo. Está em Jerusalém, foi até Betânia, encontrou a figueira, amaldiçoou, voltou para Jerusalém. Chegando no templo, que ele já estava olhando, já tinha olhado o que estava acontecendo, ele expulsou do templo os que vendiam e os que compravam. Porque estava transformando o templo, uma casa de oração, num comércio. Quem ganhava com isso eram os saduceus, que eles vendiam os animais para sacrificar no templo. Aí o saduceu vendia, ganhava dinheiro, ainda ganhava metade do animal. Era só dinheiro. Em vez da casa de Deus ser casa de oração, eles estão atrás de dinheiro. E o saduceu era o chefe do povo. Ele expulsou os que vendiam e compravam no templo, para dar um recado para os saduceus, que era o chefe do povo. Imagina aí a confusão que Nosso Senhor está se metendo, né? Imagine, tem uma igreja aqui no Fortaleza que tem um político que é o dono da igreja. Vamos dizer, não é só imaginar. E esse político vende um bocado de coisa na igreja, é o benfeitor. Aí o padre chega, todo mundo para fora daqui. Saber de venda aqui nessa igreja não. É do político, não quero saber de político, manda embora esse negócio aqui. O político vai gostar, vai, dessa história? Vai gostar? Não. Nem os saduceus gostaram, mataram Jesus, daí a 3 anos. Eles guardaram. Jesus vai ser morto por esse daqui. O sinédrio, o sumo sacerdote era saduceu, era deles aqui.
desde que Nosso Senhor tinha proibido de vender. Nosso Senhor tinha coragem, não é como nós. Derrubou as mesas dos cambistas, dos que estavam vendendo, trocando moeda. Ele derrubou, ele não pediu não. Ô meu bichinho, ô seu Zé, seu menino, por favor, tire daqui. Foi não, ele derrubou. Segundo Mateus, deu um chute na mesa. E foi, homem, leu o evangelho. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras do vendedor de pomba. Eles vendiam animais para oferecer em sacrifício. Maria, quando foi se purificar e apresentar a Jesus, ela ofereceu 2 passarinhos, que era a oferenda dos pobres. Pois ele derrubou, foi tudo lá que estava no templo nesse dia. Não pediu não. Jesus vai pedir para quê? Não é Deus? Só que confusão teve. Os saduceus depois vão matar ele. Quando mexe com dinheiro, né? Ele não deixava ninguém carregar nada. Através de estar querendo vender alguma coisa, pode ir embora. Ficou na porta do templo mandando todo mundo embora. Por isso que alguns diziam que Jesus estava ficando perturbado. Os próprios parentes de Jesus, está em Marcos, pode procurar a passagem. Ele dizia, ficou doido. Ficou doido não. Ele é Deus e sabe o que está fazendo. Depois ensinava o povo dizendo, não está escrito que minha casa será chamada casa de oração? Vocês estão transformando isso aqui numa ladruagem. Esse templo é para ser casa de oração. Não é roubo não. Hoje tem igreja aí que é só dinheiro, né? Só dinheiro. Aqui eu não celebro missa de sétimo dia, não, missa particular. Por quê? Porque eu não quero dinheiro não. Não celebro não. A missa aqui é bem baratinha, é só missa comunitária. Quando está dizendo aí, me acusaram que eu só celebrar por dinheiro. Eu não celebro particular não. Também não celebro lá fora não. Quando eu vou uma vez ou outra, porque se eu for, não, deixa de ter missa aqui. Uma vez ou outra, quando é a missa, uma cesta básica. Aí você entrega lá na paróquia. Eu não recebo dinheiro não por missa, viu? Mas também só celebro aqui. Minha obrigação é celebrar aqui. E comunitária. Não quero enricar com missa não. Por quê? Porque nosso Senhor está falando que não é para enriquecer. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Ele está falando isso da igreja, pessoal. Não é fora da igreja não, é do templo. Então serve para as igrejas hoje também. Os sumos sacerdotes, saduceus, e os mestres da lei, fariseus, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matar Jesus. Aqui começou a briga entre Jesus, os fariseus e os saduceus. Não foi aqui não, já tinha começado, mas Jesus continuou falando contra eles. E quando você fala contra alguém que é poderoso, você morre. Ele morreu. Só que os poderosos que mataram ele estão onde hoje? Se não se arrependeram, estão tudo no inferno. E é bem feito. Não pode matar ninguém. Bem feito. Começaram a procurar uma maneira de matar Jesus, mas tinham medo de Jesus. Por que eles tinham medo de Jesus? Por causa de Jesus? Não, por causa da multidão. A multidão considerava Jesus um santo, um profeta. Aí se eles matassem Jesus agora, a multidão ia ficar contra eles. O que salvou Jesus de morrer agora foi a multidão. Depois dessa mesma multidão que chama Jesus de profeta, essa mesma multidão que vai dizer Hosana, essa mesma multidão vai dizer crucifica, crucifica. O povo é assim. O povo elogia e mata com a língua. Confie não.
Eu não confio, não. Mesma multidão que hoje salvou Jesus, que gritou hosana, gritou crucifica. Mesma multidão. Também estava maravilhada com o ensinamento. Jesus ensinava, o povo gostava do ensinamento de Jesus, mas gostava porque Jesus falava a verdade. O povo gosta de escutar a verdade. Muitas vezes não faz, não pratica, mas gosta de escutar. E hoje não se fala mais de verdade, fala de qualquer coisa, né? Deus é misericórdia, misericórdia, todo mundo vai para o céu. Vai não. Vai não. É céu, purgatório e inferno. Aí para o céu quem pediu perdão e pagou os pecados. Senão, não vai. Não vai, simples. Ao entardecer, aí chegou a tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade de novo. Ele estava no templo, foi para Betânia, amaldiçoou a figueira, voltou para o templo, expulsou os vendedores, confusão com os fariseus e os saduceus, saiu de novo do templo. Aqui já são 2 dias que ele está falando aqui. Na manhã seguinte, quando passavam de novo por Betânia, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado. Aquela figueira que ele disse, nunca mais tenha fruto. Aí Pedro, sempre é Pedro que fala, lembrou-se e disse a Jesus, olha mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Portanto, Jesus amaldiçoou a figueira. Simples, né? Eu gosto dos jovens que eles falam assim, simples assim, né? Eu tenho uma linguagem assim, né? Ainda tem? Ainda tem? Como é a linguagem? Simples assim, né? Aí Jesus fala, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser essa montanha, levanta-te, atira-te ao mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Ele acabou de dar uma definição para a fé, que muita gente fala e não tem. O que é a fé? É você pedir algo ou dizer algo e não duvidar no coração e acreditar que vai acontecer. Isso é a fé. Por exemplo, Padre Fernando, eu creio na ressurreição. Nunca vi ninguém ressuscitado, nem quero ver, né? E, quer dizer, só quero ver quando eu estiver lá. Mas eu creio. Creio, Jesus falou, os evangelhos falam, a palavra de Deus, eu creio. Eu espero ressuscitar, eu creio na ressurreição. Eu nunca vi ninguém ressuscitado. Mas eu creio que eu vou ressuscitar. Isso é fé. Ou seja, eu creio que eu vou ressuscitar, não ressuscitei ainda. Então, algo que eu estou dizendo que não aconteceu, mas eu acredito e não duvido. Isso é a fé. A fé tem a ver com a esperança. Hoje, muita gente perdeu a esperança. Até criança, é muito triste, que eu escuto aqui, criança de 8 anos, 9, 10, 12, tentando tirar a própria vida. Perdeu a esperança. Adulto também, mas criança, muita gente perdeu a esperança. 8 anos, às vezes, nem primeira comunhão fez ainda. Quando é adulto, normalmente é isso, se afastou de Deus, ou é um problema psicológico também, porque tem depressão. Mas se afastou do sacramento, fica passível de perder a esperança. Como o sacramento é difícil, sem sacramento, para mim é impossível. Faz 40 anos que eu comungo todo dia. Para mim é impossível viver sem comungar. Para mim. Mas 8% dos católicos vêm à missa, só 8% dos que se dizem católicos vêm à missa aos domingos. Desses, só a metade comunga. E no domingo, não é todo dia não. Esse é o Brasil católico hoje. Então, se você disser qualquer coisa no seu coração e acreditar que vai acontecer e não duvidar, vai acontecer. É a fé. Isso aqui, a definição de fé é essa daqui, ó. É Marcos 11,
23. Pode pegar a Bíbliazinha e estudar essa noite. Anotar, riscar. A Bíblia é para anotar também. Pega um lápisinho aí. Tem gente que gosta de lápis de cor. Não gosto não. Eu gosto de lápis mesmo. Aí eu fico anotando, cada coisa. Quando eu vou dar aula, a minha Bíblia é toda riscada. Não é pecadão? É não. O lápis, não, a gente não pega com o lápis arriscando a Bíblia, não. Por isso vos digo, tudo que pedis na oração, acreditai que já o recebeis e assim será. Se você está querendo alguma coisa, pedir alguma coisa, acredite que vai conseguir. Mas também tem o seguinte, se Deus não quiser dar, não dá não. Você pode pedir a vida toda. A mãe de Santo Agostinho passou 30 anos pedindo para o menino se converter. Só se converteu daí a 30 anos. Por quê? Porque Deus não queria que se convertesse antes. Mas a obrigação dela era pedir. A sua também é pedir. E se abandonar. Deixar que Deus decida. Tem uma das curas no Evangelho que é a que eu acho mais bonita. É bem simples. Não é nem as mais grandiosas não. O pessoal vai pela grandiosidade. Eu não vou não. É quando o cego, agora não recordo se era cego, se era aleijado, ele diz: Senhor, se tu queres, eu vou ser curado. Pronto, é a oração de abandono. Se tu queres, então se Deus quer, aí ele confia que vai ser curado. Para mim a melhor oração é essa. Quando estiveres rezando, aí o último versículo, que também é difícil, muito difícil. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém. Tudo quer dizer tudo. Ele não está dizendo 90% não. Não está dizendo 80% nem a metade. Quando você estiver rezando, perdoe tudo o que você tiver contra alguém. Senão sua oração não chega no céu. Você precisa de perdão também? Para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. É a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. Se eu perdoar metade, vou ser perdoado pela metade. Se eu perdoar 10%, vou ser perdoado 10%. Se eu perdoar tudo, vou ser perdoado tudo. Se não perdoar, não vou ser perdoado. Como dizem os jovens, simples assim. Aí tem o livro do Eclesiastes. Ele vai fazer o elogio dos homens famosos, dos antepassados judeus. Lê esse livro em casa. Vai falar de Abraão, desde Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Finéias, Davi. É uma leitura, hoje eu dei aula sobre isso, uma releitura da história de Israel. É um livro muito bonito, esse daqui do Eclesiastes. Livro grande, mas é bonito. 51 capítulos. E ele diz que esses homens eram homens de misericórdia. Hoje se fala muito, a sua glória jamais passará, porque eles já estão no céu. Hoje se fala muito de misericórdia. Tem gente que só fala da misericórdia. Deus é misericórdia? É. Deus é todo misericórdia? É. Isso quer dizer que todo mundo vai se salvar? Não. Quer dizer não. Mas ele não é todo misericórdia? É. Mas ele é justiça também. Não é só misericórdia. Do mesmo jeito que ele é misericórdia, ele é justiça. Ele é todo misericórdia e é todo justiça. Do jeito que ele quer que todo mundo se salve, ele vai julgar. Aí cada um vai ser salvo se pedir perdão e não fizer mais. Pode ser o pior pecado. Se você se arrependeu, pediu perdão e não fizer mais, você vai para o céu. Se confessar na igreja, né? Se confessar com um pedaço de pau, não, nem para Deus diretamente, não. Nós confessamos na igreja como pai. Se tiver arrependido e prometendo não fazer mais, vai para o céu, vai.
Se não tiver, não vai. Não vai. Pode cair 1000 vezes, se pediu perdão 1001 e está arrependido mesmo, mas não está brincando não, mas está arrependido. Vai para o céu. Mas basta uma vez, só pecou uma vez, não está arrependido, não vai para o céu não. E tem mais, você pode ter passado a vida todinha sendo bom, comungando, confessando, comungando. Aí no final da vida, com 125 anos, peca e não quer mais conversa com Deus. Tchau. Perdeu, não tem nem conversa, esqueça dos anos. Então atento para perseverar até o fim. Não é perseverar um dia e outro não. É tudo até o fim. E o outro que pecou, no final se arrependeu? Se arrepender. Também não é brincadeira. Se arrepender, vai pagar o que fez. Aí que tem um purgatório. Se não conseguir uma contrição perfeita, o que é a contrição? O arrependimento. Se conseguir se arrepender mesmo de tudo, e naquela hora prometer que nunca mais peca, vai para o céu. Se não conseguir, vai pagar no purgatório. Então esse Deus é misericórdia, Ele quer que todo mundo se salve perfeitamente, mas nem todo mundo vai se salvar. Porque nem todo mundo vai pedir perdão, infelizmente. O pecado contra o Espírito Santo é esse, todo mundo se assusta, né? Pensa que você está pensando que o pecado contra o Espírito Santo é matar a humanidade todinha? É não. É cometer 1 milhão de abortos? É não. O pecado contra o Espírito Santo é quando você se fecha e não quer pedir perdão. Pronto, acabou. Esse pecado leva para o inferno. E pode ser um pecado pequeno. Se você fez, faça de novo e não quero saber. Contra o Espírito Santo. Qualquer outro tem perdão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.